Talvez você tenha clicado neste vídeo por conta do título, talvez o título tenha te gerado curiosidade a respeito do que eu falaria, ou até mesmo por identificação com o tema A Igreja me feriu. Em certo tempo, o povo de Israel viveu um tempo de crise em que eles estavam sob o exílio, e neste tempo de crise haviam pastores, líderes espirituais, líderes políticos, líderes religiosos que estavam com a responsabilidade de cuidar e de apacentar as ovelhas de Cristo, os filhos, as filhas, as pessoas. E ao invés de cuidar, ao invés de amar, ao invés de apacentar, ao invés de liderar, ao invés de direcionar, de guiá-los por um caminho de retidão, por um caminho de liderança que inspira, por um caminho de liderança que aproxima, por um caminho de amor verdadeiro, de cuidado verdadeiro, esses líderes espirituais, esses líderes políticos, eles estavam abandonando as ovelhas, eles estavam explorando. Ao invés de amar, abandonavam, ao invés de cuidar, feriam, ao invés de proteger, deixavam essas ovelhas desgarradas, sem auxílio adequado, de acordo com a responsabilidade de cada um deles. E o povo de Israel passou por este tempo de crise, de abandono, de pecado, de exploração, debaixo de um jugo de uma liderança corrupta, de uma liderança manipuladora, de uma liderança que não refletia as leis, os mandamentos e os princípios do Senhor. Mas chegou um tempo em que o Senhor, o próprio Deus, disse: Eu mesmo procurarei, buscarei as minhas ovelhas. E isso está escrito no livro de Ezequiel, no capítulo 34, nos versos 11 e 12, diz: Porque assim diz o Senhor Deus: Eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Tirá-la-eis dos povos e as congregarei dos diversos países e as introduzirei na sua terra. Apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes, em todos os lugares habitados da terra. Apacentá-las-ei de bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem, e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tomarei, a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei. Mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com justiça. Aqui o Senhor está dizendo que, independentemente do que tinha acontecido, ele iria intervir, ele mesmo buscaria, resgataria e cuidaria de cada uma de suas ovelhas. Ele mesmo cuidaria de suas feridas, ele mesmo alimentaria cada uma delas com bons pastos, com pastos nutritivos, com pastos que geram vida, com pastos que trazem todos os nutrientes necessários para que as suas ovelhas estejam em segurança, estejam bem. E o que isso tem a ver com o título desse vídeo? Muitas vezes, em nossa caminhada, nós nos afastamos do Senhor, nos afastamos de Deus, nos afastamos
do lugar onde nós de fato deveríamos estar, porque em algum momento dessa nossa caminhada nós estivemos como o povo de Israel neste momento de crise, um momento de abandono, um momento de desilusão, um momento em que fomos feridos por palavras ou por ações ou por comportamentos, fomos feridos pelo corpo, o corpo que deveria ser um só, que deveria andar em um só espírito, mas em algum momento da caminhada, quem deveria cuidar abandonou, quem deveria guiar se perdeu, quem deveria servir usou da sua posição, da sua autoridade para seus próprios benefícios. E isso mostra a corrupção humana, a falha humana. Mas diante de todo esse cenário de crise, existe o cuidado pessoal de Deus. Existe uma promessa de restauração, existe uma promessa de zelo, de amor genuíno e verdadeiro. E muitas vezes nós olhamos para as pessoas e nós nos distanciamos do nosso Pai de amor, nós nos distanciamos de uma vida com Cristo, porque o sistema falhou, porque as pessoas falharam, ou nós mesmos falhamos, porque nós precisamos nos colocar neste lugar também, não só de vítimas das pessoas, mas qual a nossa responsabilidade diante dos acontecimentos, quais as nossas responsabilidades diante das situações a qual estávamos envolvidos. Precisamos também sondar os nossos corações, sondar a nossa mente, sondar as intenções dos nossos corações, não somente transferir essa responsabilidade para o outro. Mas diante de todo esse cenário de crise, de visão deturpada, diante de todo esse cenário de coração magoado, coração ferido, infelizmente existem os que se afastam de Cristo, se afastam do relacionamento com o corpo, se afastam do evangelho, ou até mesmo dizem: eu sou a igreja, eu sou suficiente, eu me basto, e meu relacionamento com Cristo pode ser baseado apenas nessa convicção de que eu não preciso estar em uma igreja para servir a Cristo. Este é um assunto com camadas muito profundas, mas o que eu quero dizer hoje neste vídeo, se você chegou até aqui, é que nós precisamos olhar para Cristo. Nós precisamos ter esperança em Cristo. Nós precisamos nos agarrar nesta palavra de que o próprio Deus, Ele nos apacentará. Ele cuidará de nossos corações. Ele cuidará das feridas da nossa alma. Ele cuidará das feridas que estão abertas. Ele nos dará bons pastos. Ele nos dará alimento puro, alimento verdadeiro, alimento que nutre o nosso corpo, que nutre a nossa alma, que nutre o nosso espírito. Ele mesmo, o Senhor, por amor a cada um de nós. Mas nós não podemos dar as costas para o autor, para o consumador de nossas vidas. Nós não podemos dar as costas para aquele que demonstrou o maior amor que o mundo já viu, de entregar seu próprio filho, para que hoje nós pudéssemos ter vida, para que nós pudéssemos ter os nossos pecados perdoados, para que nós pudéssemos ter a salvação através de Cristo Jesus, através de seu sacrifício, através da sua entrega por amor a mim, por amor a você, por amor a cada um de nós. Quantas vezes nós nos afastamos de Deus, nos afastamos de Cristo, deixamos a nossa vida de intimidade, saímos do lugar secreto, já não lemos mais a Bíblia, já não oramos, já não temos tempo de intimidade com o Senhor. Eu nem sei qual foi a última vez que eu abri a minha Bíblia. Eu nem sei qual foi a última vez que eu tive um tempo de profundidade, de oração, de falar com Deus, de conversar com Deus. Eu nem sei qual foi a minha última lágrima derramada diante da presença de Deus.
Nem consigo me lembrar qual foi a última vez que eu me deleitei na presença de Deus. E nós jogamos toda essa nossa responsabilidade. Porque a igreja me feriu, porque as pessoas me feriram. Cristo está voltando e Ele nos está dando uma oportunidade de renovar a nossa aliança. Ele nos está dando uma oportunidade de nos aproximar até Ele, de nos achegar a Ele, de nos arrependermos, de fato estarmos enraizados na videira. Cristo está nos chamando enquanto há tempo. Nós precisamos olhar para o alto, olhar para Cristo, olhar para sua entrega, olhar para a cruz, onde todos os nossos pecados foram perdoados, onde nós encontramos novidade de vida e nos achegarmos a Cristo, independentemente das circunstâncias, crendo que o próprio Senhor nos apacentará. Eu não estou dizendo para você estar envolvido em um ambiente em que não há verdade. Não estou te dizendo para estar envolvido em um ambiente de manipulação. Que o Espírito Santo de Deus te conduza a um lugar em que a palavra verdadeira, genuína, a palavra integral é ministrada. Que o Senhor te conduza a um lugar em que você, de fato, seja parte de um corpo saudável, não perfeito, porque nós estamos sendo aperfeiçoados até que Cristo venha, mas que você não transfira a responsabilidade da sua vida com Deus, do seu relacionamento com Cristo, da sua aliança com Cristo, pelo que te aconteceu. É tempo de voltarmos, é tempo de nos arrependermos, é tempo de buscarmos ao Senhor, verdadeiramente sondarmos o nosso coração. Cristo te espera, Deus te espera, Ele é um Pai de amor, Ele está com os braços abertos te esperando de volta. Não deixe que as feridas, não deixe que as pessoas, não deixe que nada neste mundo te afaste do amor de Deus, não deixe que nada neste mundo te roube do que o Senhor tem para você, não deixe que nada neste mundo te rouba a alegria da salvação. Se este vídeo hoje é para você, saiba que Cristo espera por você. Em João 15, diz: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Em outras versões diz que todo fruto que, todo ramo que dá fruto, ele poda, ele passa por um processo de limpeza, de cuidado, de alinhamento, para que produza ainda mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vós tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós
e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu escolhi a vós, outros, e vos designei para que vedes e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Isto vos mando, que vós amais uns aos outros. Aqui nesta palavra nós lemos por diversas vezes a palavra permanecer. Permanecei em mim, permanecei no meu amor, permanecei na minha presença, permanecei nos meus mandamentos, permanecei. Que neste dia o Espírito Santo de Deus te ajude a olhar para o que realmente importa. Que o Espírito Santo de Deus te ajude a permanecer no amor de Cristo, a permanecer, a queimar, a ter fome, a ter sede por Cristo Jesus. Sem Cristo, nada seremos. Sem Cristo, em lugar nenhum chegaremos. A palavra diz que se permanecermos nele, ele permanecerá em cada um de nós. Não deixe que nada te roube o que você tem de mais precioso nessa vida. Cristo Jesus. Apenas Cristo. Suficiente para as nossas vidas. E se, assim como o povo de Israel, você se viu neste tempo de crise, saiba que o próprio Senhor Deus buscará o seu coração, apacentará suas feridas, apacentará sua alma. O próprio Senhor Deus te dará alimento verdadeiro, pão integral. Mas não permita viver mais um dia longe da presença do Senhor. E se esse vídeo te alcançou, comente aqui embaixo, envie para mais alguém, se inscreva neste canal, para que assim o YouTube entenda que este vídeo é relevante e que mais pessoas possam receber este alimento neste dia de hoje, mais pessoas possam receber esta verdade. E que Deus te abençoe.